Opa! Gente, vamos lá. Demorei para fazer o segundo vídeo, eu tava com muita coisa para fazer. Fiz um descanso também, vocês sabem que eu trabalho pouco, né? E aí agora a gente vai fazer o segundo vídeo. Percebam o seguinte: o segundo vídeo que eu gostaria de fazer é em relação a choque refratário. Mas talvez seja um vídeo que dê para esperar um pouco, tá? Você já entendendo a sepse, atendimento inicial, como que a gente consegue fazer a avaliação de um paciente em termos de rastreio pela CIS, em termos de especificidade pelo SOFA, já tá num tamanho assim, o que você faz adequadamente, a importância do antibiótico na hora certa, já são elementos muito importantes aqui. A ideia agora é vir com pequenos vídeos, nem que seja assim 20, 30 minutinhos, para a gente conseguir falar de alguns temas assim que são importantes, mas sim, tem que ter uma coisa mais rápida também. Eu entendo que não dá para toda hora tentar fazer um vídeo aí de 1 hora sobre o assunto, e é importante porque né, não é só uma questão de tempo é dinheiro, é uma questão muito de tempo e eu preciso cuidar da minha família, dos meus amigos, cuidar de mim mesmo e nananã, e a gente precisa entender que isso também tem a sua importância. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui sobre um tema que é pouquíssimo comum na nossa prática, não é mesmo? Que aí a gente vai falar de AVC. E aí, de como atender um AVC. Na verdade, gente, eu não queria nem de longe que esse vídeo fosse uma questão de ai, façam assim porque eu estou dizendo que é assim para fazer. Não, não é isso, tá? É uma sugestão. Realmente é uma sugestão, realmente assim, você olha coisas na literatura, olha coisas na prática, você fica com determinadas dúvidas, às vezes você foca em determinadas coisas que na verdade não deviam ser tão focadas assim. Dá para você conseguir focar para coisas que sejam mais práticas de fato e deixar outras que não têm tanta importância um pouco mais de lado. Eu digo um pouco, gente, porque é muito difícil eu chegar e dizer que a prática que eu tenho é a prática que todo mundo tem. Obviamente que não. E o que você tiver que adaptar do que você estuda para onde você trabalha, também é algo adequado a ser feito, tá? E aí é só uma proposta, tá? É de como atender um AVC, mas no sentido de como eu atendo e de alternativas, né? Só que essas alternativas não são muito o foco do vídeo, e eu já vou explicar o porquê. Se eu esquecer, em algum outro vídeo eu tento explicar sobre isso, tá? Vamos começar? Eu tô trazendo na forma de um caso clínico, que é o que chega demais pra gente em pronto-socorro, né? Paciente de 50 anos de idade, hipertenso, diabético, dislipidêmico, se apresenta em pronto-socorro com história de 30 minutos de hemiparesia à direita, disartria e desvio de rima labial. Percebam o seguinte: uma coisa que eu falo com os meus alunos quando eu dou essa aula é que AVC, em geral, é uma coisa súbita. Aliás, tudo de etiologia mais vascular é algo mais súbito, né? Um infarto, uma dissecção de aorta, um próprio AVC mesmo é algo que acontece de 1 hora para outra. Eu não estou dizendo que este paciente está há 4, 5 meses com essa história de hemiparesia, disartria e desvio de rima direita. Eu não estou dizendo que ele está chegando com uma cefaleia crônica, uma cefaleia de semanas de evolução e que hoje evoluiu dessa forma. Eu estou dizendo que subitamente um paciente que tem 50 anos de idade, é hipertenso, diabético e dislipidêmico, está com déficit neurológico focal. E percebam o seguinte: quando a gente fala déficit neurológico focal, às vezes eu percebo muito que os alunos ficam numa coisa um pouco... que é isso? Déficit neurológico focal, gente, em geral, são manifestações neurológicas advindas de pequenas regiões do cérebro, ou de regiões que talvez não sejam tão pequenas, mas sejam mais delimitadas. Quando a gente fala isso, a gente está falando de, por exemplo, quando eu tenho um AVC, quando eu tenho um infarto cerebral, que é, na verdade, o que o AVC isquêmico é, de uma região específica no território da artéria cerebral média, isso vai gerar manifestações neurológicas focais. Em que sentido? Não é um rebaixamento do nível de consciência, não é uma cefaleia que vai acometer todo o crânio, não é, por exemplo, numa meningite que o paciente vai ter febre, cefaleia e rigidez de nuca. Você não vai conseguir delimitar pela febre
febre, cefaleia, rigidez de nuca, qual o local exato da meninge que está afetada? A meninge está afetada como um todo. No déficit neurológico focal, na hemiparesia gyrita desartrítis de rima, eu posso pressupor que ele está tendo um acometimento de córtex cerebral no território da artéria cerebral média esquerda, porque lembrar que é contralateral a lesão, por conta, pelo menos a manifestação motora, né, por conta da decussação das pirâmides, tá? Isso é uma questão importante a ser colocada, tá? Muito bem. Lembrar também, gente, quando a gente fala em desvio de rima labial, na verdade, o que a gente está falando é que o paciente está tendo uma paralisia facial central. Eu estou falando que do ponto de vista de par craniano, do núcleo do sétimo par craniano, lembrar que o quadrante superior de face, ele normalmente tem uma dupla representação cortical. O desvio de rima labial, em geral, acontece que você tem uma paralisia facial a partir do acometimento central do par craniano desse nervo. Então, por que isso é importante? Um paciente, e é isso também eu falo com os meus alunos em aula, o seguinte, não dá, gente, para você pegar, você que está numa UPA, e dizer, e assim, pedir lá na central de regulação assim para trânsito. Eu quero transferir esse paciente que ele está com uma paraparesia, ele está com fraqueza nas duas pernas e eu preciso de uma tomografia para avaliação de AVC. Na verdade, o que você precisa é de uma avaliação de medula espinhal, que é onde você espera que tenha uma paraparesia, que tenha um enfraquecimento das duas pernas. Uma paresia dimediada, em geral, é algo que nos remete ao córtex cerebral. Tá? Só pra gente ter essa noção aí quando a gente for pedir o recurso, tá? Porque a gente que fica do outro lado, às vezes, atendendo essas fichas da regulação, é uma coisa meio assim, a pessoa não faz a menor ideia do que esse paciente tem. Às vezes o paciente está paraparético, não é porque ele está paraparético em si, ele está com uma fraqueza generalizada, ele está com rebaixamento do nível de consciência, ele está em delírio hiperativo. Então existem várias coisas que justificam esse déficit. Tá? Então, é lembrar que se um paciente tem um desvio de mediado com disartria, desvio de rima labial, é importante que você pense em AVC, porque aí a gente precisa, e percebam o tempo, os 30 minutos, né? Quando a gente fala AVC em tempo de trombólise, a gente está falando de AVCs, de déficits neurológicos, de manifestações neurológicas que a gente chama habitualmente de ictus, de 4 horas e meia de evolução. Percebam o seguinte, eu não sei pela manifestação clínica se o AVC isquêmico é hemorrágico. Ah, mas Francisco, eu tive uma aula de neurologia uma vez que falou que AVC hemorrágico é algo que vai acontecendo de maneira mais progressiva e aí o paciente... Não é. Na prática não é. Na prática, inclusive, existem guidelines que recomendam que você não siga a manifestação clínica para diferenciar isquêmico de hemorrágico. A diferenciação entre AVC isquêmico e hemorrágico é necessariamente feita por exame de imagem, seja uma tomografia, seja uma ressonância magnética de crânio, ok? Isso é uma informação importante de ser colocada, tá? E aí a gente já vai dizer por quê. Percebam o seguinte, se eu tenho um AVC isquêmico, e aí a gente já vai falar um pouquinho melhor das causas, eu posso submeter esse paciente a um procedimento que a gente chama de trombólise, né? O trombólise aí com alteplase. Isso é importante porque é algo, gente, que quando você tem um paciente que tem esse AVC isquêmico, não tem contraindicação e você faz a medicação no tempo certo, no momento adequado, é muito legal, é muito gostoso, porque você vê que o déficit neurológico ele vai revertendo enquanto você faz a alteplase. Isso é muito importante lembrar. O AVC hemorrágico a gente não faz, e aí eu já vou explicar o porquê que a gente não faz no AVC hemorrágico, tá? Muito bem. Então ele tem 30 minutos, lembrar que um AVC para a trombólise é de 4 horas e meia de evolução, até 4 horas e meia, tá? Para serviços que tenham tomografia, a gente já explica outras questões associadas. Nega o uso de anticoagulantes prévios, warfarina, rivaroxaban, apixaban, dabigatran. Nega acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos prévios. PA de 240 por 120, frequência cardíaca de 130. Saturação de oxigênio 90% em ar ambiente, frequência respiratória de 20. Então, eu tenho um paciente que, pelo tempo, é candidato a trombólise e eu preciso fazer perguntas, gente, muito básicas para ver se esse paciente é candidato a trombólise. Por quê? Lembrar que o mecanismo de ação da alteplase é de você, ativar
ativador de plasminogênio. Se ele é um ativador de plasminogênio, ele transforma plasminogênio em plasmina. E a plasmina, ela vai fazer uma dissolução do coágulo, uma dissolução da rede de fibrina que está mantendo esse coágulo estável no caso do AVC. Percebam o seguinte, qual o principal efeito colateral, portanto, da alteplase? Sangramento. E lembrar disso, 1 a 2% dos pacientes que você tromboliza podem ter sangramento intracraniano intrínsecos ao procedimento. Ah, mas Francisco, a probabilidade é que 98% não sangre. Sim, isso é verdade. Só que o que vocês vão perceber na prática? AVC é algo extremamente frequente na população. Então, 1 a 2% é algo que não é proibitivo de usar, mas é algo que tem que ter cuidado de usar e tem que ter critério. Percebam o seguinte, se o paciente faz uso de anticoagulante prévio, você tem que dar um passo para trás em relação à trombólise. Em que sentido? É contraindicar totalmente? Claro que não. Se ele está usando, a literatura fala muito de novos anticoagulantes orais, gente, eu preciso que vocês reflitam, isso foi uma reflexão que uma professora minha da Unicamp fez uma vez, a doutora Joyce, que se um medicamento já está sendo usado há mais de 10 anos, novo não é exatamente um termo muito adequado. E isso é bem verdade. Então, os anticoagulantes orais diretos, o rivaroxaban, o apixaban e o edoxaban, eles são inibidores do fator 10, por isso que eles têm esse X no meio. Enquanto o dabigatran é um inibidor de trombina, né? Então são anticoagulantes orais que são diretos ali nas vias finais da cascata de coagulação, talvez não as finais, mas nas vias mais terminais da cascata de coagulação. E qual é a questão aqui? Tanto o rivaroxaban, o apixaban, o dabigatran e o edoxaban, a recomendação é que, se você usou nas últimas 48 horas antes da manifestação dos sintomas, o ideal é você não trombolizar esse paciente. Francisco, mas eu li no livro da USP que você pode fazer atividade de fator 10 ativado da coagulação para ver... Então, esse exame não tem em quase que lugar nenhum. Tá? Se você tiver, beleza, eu acho que é excelente, porque aí você vê se realmente a atividade do fator 10 desse paciente está reduzida por conta do anticoagulante, e aí se ele tiver uma atividade de fator 10 ativada aí mais normal, mais fora do alvo, aí talvez seja adequado você trombolizar. Mas na grande maioria esmagadora dos serviços onde vocês vão trabalhar, mesmo que tenha trombolítico, mesmo que tenha tomografia, não vai ter esse exame disponível, tá? Fora que você precisa de um laboratório de hemostasia muito bom para você fazer e para você acreditar no resultado, tá? Então, não é todo lugar que faz, e se fizer, tem que ver também a rapidez com que é feito esse procedimento. Mas, na maioria dos casos, se você não tiver disponibilidade, anticoagulantes orais diretos, você não tromboliza se o paciente fez uso nas últimas 48 horas antes da manifestação dos sintomas. Seguindo, varfarina. Varfarina já é um pouco diferente. Varfarina é um antagonista, né, de vitamina K e, portanto, você vai ter aí uma inibição da produção dos fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação, né, que são os fatores que a gente chama de vitamina K dependentes. Aqui vai depender de quê? Vai depender do INR, que é o exame que você controla a atividade aí de coagulação. Em que sentido? Normalmente a gente recomenda que pacientes com AVC, com uso de varfarina, para você ter o efeito pleno da medicação, tenham INR entre 2 e 3. Nesse caso, se o paciente tiver com INR entre 2 e 3, ele está com um sangue, eu vou dizer bem leigamente, tá? Mas fino o suficiente para que o efeito pleno do medicamento, que é anticoagular, que é inibir a formação de trombos, seja feito de maneira adequada. A varfarina ela é de difícil uso, os pacientes não conseguem, e realmente é muito difícil, tá? Entender a importância do uso diário, também é difícil o entendimento em relação a uma constância alimentar para o uso da varfarina, porque muita gente fala, não pode comer nenhum vegetal de folha verde escura. Não, poder você pode, a questão é que você, se quiser comer, é todo dia a mesma quantidade. Então, assim, para você não ter grandes variações de NR. Então, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. E aí, o que acontece? Quando fica fora do alvo, ou seja, quando esse INR fica menor que 1,7, dá para você fazer a trombólise, sim. Tá? Qual é a questão? Quanto tempo que esse coagulograma vai ficar pronto?
Ai, você é hematologista, você fala coagulograma. Sim, falo porque eu não vejo sentido de não falar coagulograma. Ai, porque coagulograma versa sobre tempo de sangramento. Ai, muito legal, mas assim, beleza, na hora que você for pedir o exame vai ser coagulograma, tá? E aí, qual é a questão? Então, se você tem um paciente que usa varfarina, pede coagulograma, pede com urgência no lugar onde você trabalhar, e aí você consegue ver se está menor que 0,7. Se tiver, você pode seguir a trombólise desde que você tenha o próximo exame sem sangramentos, que é o que eu vou discutir daqui a pouco. Outras contraindicações aí realmente são absolutas de trombólise. AVC hemorrágico ou sangramento intracraniano, inclusive por traumatismo crânioencefálico, em todo e qualquer momento antes da vida do paciente. Ah, mas é injusto. Sim, eu também acho, mas o que acontece? Nos critérios, lembrar que, primeiro, a alteplase sangra. Segundo, os trials que testaram a alteplase para AVC isquêmico excluíram esses pacientes. Então, a gente não sabe como seria esses casos nesses pacientes, tá? Então, lembrar disso. AVC isquêmico nos últimos 3 meses, você também não tromboliza, tá? E aí é que tá. Fiz a tomografia, Chico, veio assim. Nossa, que tomografia legal. Eu também acho. É uma tomografia sem alterações, mas, Chico, eu tô vendo um negócio branco ali perto do plexo coroide. Isso aqui são umas calcificações que uma boa parte da população tem e que isso não é sangramento. Por que que eu sei que não é? Porque a densidade desse material, né, na tomografia é muito semelhante à da tábua óssea. Então é algo muito crônico, isso aí não é sangramento não, tá? Então... Ué, mas não era para aparecer isquemia num paciente que tem um AVC isquêmico? É uma coisa que eu também falo com os meus alunos. Cuidado com este conceito. Em que sentido? Percebam o seguinte, né? E eu já pulando os 22 minutos. Que legal. Lembrar que uma coisa é você ter um AVC e o paciente estar na sua frente, hemiparético, disártrico e com desvio de rima labial. Bonito. Outra coisa é você ter a manifestação dessa isquemia na tomografia. Existe um tempo para que essa isquemia apareça na tomo. Em 30 minutos, provavelmente não vai aparecer imagem. E essa é uma questão importante. Em geral, um paciente com AVC isquêmico tem a tomografia normal. Você não faz a tomografia de crânio na admissão do paciente com AVC isquêmico para ver se ele tem isquemia. Você faz para avaliação de trombólise. Qual é a contraindicação? Se for um AVC hemorrágico, se tiver algum sangramento agudo ali no sistema nervoso central. Então, o paciente não tem AVC isquêmico, nos últimos 3 meses, não tem AVC hemorrágico, não usa anticoagulante, ou se usa varfarina, está com menos de 1,7, ou se usa anticoagulante oral direto e parou de usar mais de 48 horas e tem essa tomografia de crânio normal, sem hemorragia, é um candidato a trombólise. Desde que essa PA deste paciente está muito alta para trombolizar o paciente. A maioria das recomendações sugere, gente, que você faça a trombólise com PAs em torno de 185 por 110. Ah, mas Chico, como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar nitroprusiato de sódio, que é um vasodilatador predominantemente arterial direto, e aí você vai pedir para o enfermeiro pegar uma veia periférica e vai fazer esse nipride por essa veia periférica. E tá tudo bem. E aí, qual é a vantagem do nipride? Você vai fazer o nipride, que é o nitroprusiato. O nipride é um nome comercial, só que o nitroprusiato de sódio é muito grande, então eu vou falar nipride, tá? Mas o nipride não tá me patrocinando e tá tudo bem. Você vai pegar o nipride, você vai jogar numa bomifusora. Em geral é uma ampola em 248 ml de soro glicosado, porque a ampola é de 2 ml. E você vai colocar ali 5, 6 ml hora até você chegar, e normalmente a redução de pressão arterial é rápida nesse contexto, até você chegar a uma PA por volta de 185 por 110. Chico, posso reduzir essa pressão direto para 12 por 8? Não faça isso no AVC isquêmico. Lembrar que a zona de necrose do AVC central é aqui você realmente necrosou. Mas tem uma área ao redor dessa área de necrose que a gente chama de zona de penumbra. A zona de penumbra, ela é uma zona que, se você manter oxigênio e nutriente ali naquela região e manter fluxo de sangue às custas de uma pressão arterial um pouco mais elevada, você consegue ainda salvar essa área de necrose.
Inclusive, um dos objetivos da trombólise também é melhorar, adequar melhor essa perfusão de zona de penumbra. Isso aqui é extremamente importante que seja dito. Não é para normalizar a PA de paciente com AVC isquêmico. Ah, mas está com niprid. Não é nas primeiras 24 a 48 horas para ficar reduzindo a pressão arterial de paciente com AVC isquêmico na forma mais aguda. Tá? Outra questão importante, se vai trombolizar o paciente, não é para dar S, não é para dar clopidogrel e não é para dar inoxaparina para esse paciente. Ele já vai fazer uma medicação que por si só tem um alto potencial hemorrágico. Não precisa você se preocupar com profilaxia de TEV e não é o momento para você dar S para ele. Quando é que eu dou a S então, Chico? Quando você não vai trombolizar o paciente e realmente é um AVC isquêmico. Aí você usa S, aí você usa inoxa profilática e aí você usa assim, a atorvastatina ou a simvastatina em dose dobrada, né, que é o que a gente acaba tendo aí da maioria dos serviços que a gente trabalha, né? A gente usa para efeito de estabilização de placa aterosclerótica. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, de fato, um AVC é para lembrar disso, alguns pontos importantes, né? Lembrar disso. Não é que não tem imagem que não é AVC. Você faz a tomografia na admissão de um paciente com AVC isquêmico dentro de um tempo de 4 horas e meia para ver se tem sangramento ou se é um AVC hemorrágico. Tá? Não é para você ver se o paciente tem isquemia ou não. Aliás, existem lugares que colocam que se o paciente já tem uma isquemia em formação na tomografia, uma perda de diferenciação entre substância branca e cinzenta, talvez é um paciente que não vai ter tanto benefício na trombólise. Esse é um ponto aí que alguns neurologistas, alguns estudiosos até de terapia intensiva neurológica questionam, tá? Sinais vitais é que eu queria lembrar vocês. Se está muito alto, reduz a PA com niprid. Ah, mas o lugar onde eu li falou que é contraindicação absoluta 185, 110. Sim, é contraindicação absoluta a níveis maiores que esse. Faz niprid e resolve. É a mesma coisa do não pode trombolizar com hipoglicemia ou hiperglicemia. Legal, hipoglicemia dá 4, 5 ampolinhas de glicose que ele sai do décimo menor que 50 e desce acima de 440, faz uma insulina ali no paciente que daqui a pouco já resolve esse destro, tá? Então assim, são contraindicações absolutas mais ou menos, tá? Calma, tá? NIH. NIH, gente, é um quadro do National Institutes of Health para AVC, em que você tem... O que acontece? Exame físico neurológico, gente, não pode ser uma coisa completamente subjetiva, não pode ser uma coisa completamente... Ah, eu fiz, então é assim. Eu tenho que ter dados objetivos para iniciar essa trombólise. E aqui é uma questão importante no seguinte sentido. Eu vou lá, eu vou trombolizar o paciente, e aí... NIH vai considerar o quê? Coordenação, nível de atenção, se o paciente está orientado no tempo e no espaço, se o paciente está parético à esquerda, no braço, na perna, cada um desses vai ser uma pontuação. Quanto maior a pontuação, maior o déficit neurológico e provavelmente maior a área de AVC. Assim como NIHs menores vão sugerir áreas pequenas de AVC. Percebam o seguinte, você tem um paciente que chega para você, por exemplo, disártrico, só disártrico, isoladamente, e com uma hemiparesia, é um paciente que não necessariamente você vai precisar trombolizar, porque a NIH vai ser menor que 4 pontos. Tá? Alguns lugares colocam que você só pode trombolizar, que o ideal seria entre 4 e 24 pontos de NIH. Acima de 24 não tem benefício por ser muito grande, mas isso também é questionável em literatura. E abaixo de 4, o que você vai ter? Aqui, gente, é muito importante a questão de história de vida do paciente. Se for um paciente que trabalha com a voz, que a vida social e financeira desse paciente dependa da voz, se ele é um radialista, se ele é apresentador, se ele é um cantor, se é um paciente que é vendedor de loja, ele precisa da voz dele. E aí não tem jeito. Aí você tromboliza mesmo que a NIH seja menor que 4 pontos. Tá? Essa é uma ponderação importante a ser feita. Coloquei aqui da questão da alteplase, que por enquanto ainda é um único trombolítico a ser feito. Eu vi um estudo na New England, se não me engano, no ano passado, em relação à tenecteplase. A tenecteplase a gente usa para IAM com supra-GST, e a vantagem dela é que ela é feita em bolos, tá? Ela tem um controle um pouco mais tranquilo de ser feito, sabe? Para fazer a medicação. Eu ainda não vi liberado, tá? Mas pode ser uma fraqueza de caráter minha em relação a isso, tá? Eu acho que se tiver para ser liberado é uma coisa que é de pouco tempo para cá.
tá? Lembrar, gente, a S-enoxaparina profilática e a atorvastatina em geral, você pode deixar, se você trombolizar o paciente, para 24 horas após. Se o paciente não for candidato à trombólise, aí você pode usar, desde que o AVC seja isquêmico, que você tenha visto imagem que não tem a área de hemorragia, a S, desde o início, é enoxaparina profilática por conta da imobilidade para profilaxia de eventos tromboembólicos, desde aí o primeiro dia, não tem problema. Eu coloquei essa questão da simvastatina porque os estudos com AVC isquêmico falam da atorvastatina, que é um inibidor de HMG-CoA redutase mais, não só estável, mas um pouco mais potente que a simvastatina. A questão é que a gente não tem, na maioria dos lugares onde a gente trabalha, a atorvastatina, então a gente acaba usando simvastatina em dose dobrada. Então, em vez de usar um comprimido de 20 mg, você usa 2 de 20 para totalizar aí 40 mg, tá? Tomo de crânio de controle. Aí sim é legal você fazer no dia seguinte da trombólise, né? Para você ver se não teve sangramento, em geral não tem, tá? E para aí você ver qual foi a área que de fato apareceu isquemiada. Porque assim, por mais que você faça trombólise, muitas das vezes você vai ter resquícios ali da isquemia cerebral acontecendo, tá? Isso é uma questão importante. E outro questionamento de literatura é: Chico, fiz a imagem, o paciente me garante que está a menos de 4 horas e meia com sintoma, mas já tem isquemia em formação. Trombolizo ou não? Aqui, dissidência de literatura e de prática. Tem neurologista que vai trombolizar, tem neurologista que não vai trombolizar. Nenhum dos dois está certo, nenhum dos dois está errado, tá? É uma maturidade que a gente tem que ter aí na nossa vida, tá bom? Então aqui eu deixei, tá, algumas contraindicações, tá, mais absolutas aí em relação à alteplase, com base nesse artigo aqui, ele tá bem didático, tá? Aqui eu deixei como é que fica a área de isquemia depois de um tempo mais crônica, né? Percebam que a densidade da área isquemiada é muito semelhante à do líquor, por isso que eu sei que é uma isquemia mais antiga. Em geral, uma isquemia mais recente tem um tom mais de cinza, mais hipodenso mesmo na tomografia, mas com o tempo você vai tendo essa área mais enegrecida. Percebam o seguinte: isso aqui não esgota o tema. A gente ainda poderia falar de se sangrou, como que eu faço pós-trombólise, né? E o que a gente faz no pós-trombólise? Em que sentido? Existem etiologias para o AVC isquêmico, né? Fibrilação atrial, episódios de aterotrombótico, né? Que é a formação de placa nas carótidas, e você tem uma diferenciação de conduta a ser feita em cada um dos casos e a investigação posterior, mas isso é algo que dá para a gente render aí em outros momentos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Deixa eu ver, já passei 30 minutos, né? Falei que ia fazer em 20, mas não consegui. Mas é a vida, eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, democratize conhecimento. É importante que vocês tenham essa maturidade de dividir conhecimento, porque, gente, a gente quando pega plantão desde o início, é muito difícil, eu não sei vocês, mas é complicado, e se ninguém se ajudar, piora muito, tá? Então, assim, eu vou tentando fazer, de fato, vídeos 2, 3 vezes por semana, pra gente ir revendo alguns temas importantes aí da prática, tá bom? Um abraço pra vocês.